E aí, pessoal, beleza? Começou mais um podcast Ufologia e Ideias para você. E hoje vamos ter um bate-papo super especial com o ufólogo Luiz Prestes Júnior, do GEPUSC, Grupo de Pesquisas Ufológicas de Santa Catarina. Vamos falar um pouquinho da casuísticas de Santa Catarina e da tão esperada e tão querida Estrada Cornelsen, e misteriosa, com seus OVNIs triangulares e com a sua névoa que deixam os carros aí com uma pane elétrica. Meu Deus! Bom, mas antes de a gente começar esse bate-papo, não deixe de seguir a Ufologia nas redes sociais, Instagram e Twitter, tá legal? Se você quiser ser um apoiador, apoia.se/ufologiaideias. E também temos camisetas no ufologiadequintal.com.br e na loja flutuante.com.br. Me siga também no canal do Telegram, o link tá aqui na descrição desse episódio, tá legal? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos à nossa conversa, ao nosso bate-papo. Valeu! Pois muito bem, pessoal, hoje, como sempre, não pode ser diferente, uma noite, um dia especial para você que está ouvindo este podcast. É o assunto que, olha, eu confesso que quando eu escuto esse assunto, o coração aqui bate mais forte. E eu tô com o cara que conhece tudo sobre a Estrada Cornelsen, Luiz Prestes Júnior. Muito bem-vindo, Luiz. Como é que você tá? Opa, eu estou bem, estou ótimo. É um prazer participar do podcast. Prazer também falar um pouco de ufologia, né? Principalmente sobre o caso aí da Estrada Cornelsen, que é algo assim sensacional, cheio de mistérios. É verdade. E que o Luiz já participou, né? Assim, acho que um grande marco aqui, um dos maiores, um dos melhores documentários do Brasil, né? Com o Fred Mosch, lá no De Carona com os OVNIs, né, Luiz? Foi legal gravar lá? Foi muito legal, entendeu? Foi muito legal mesmo, foi bom. É uma experiência, eu digo assim, ótima, porque participar de um marco, né? Um marco da ufologia brasileira, de você ter um programa brasileiro sobre ufologia. Então foi muito bom, entendeu? Foi muito bom mesmo, foi perfeito. Foi muito bacana, um episódio muito legal. Dividi o episódio com o Chupacabras, né? Com o Carlos Alberto Machado, e ficou um excelente episódio. Parabéns, viu, Luiz? Opa, que bom. Eu vou deixar todos esses links, eu vou deixar no canal do Telegram, tá, pessoal? Então, para você que não segue Ufologia e Ideias no canal do Telegram, o link está aqui na descrição desse episódio, e depois que sair esse episódio, vão ter todos os links de tudo que a gente falar aqui, vai estar lá no canal do Telegram, tá legal? Mas vamos lá, ô Luiz. Como tudo começou para você? Como esse bichinho da ufologia te picou? Começou quando eu tinha, acho que uns 11, 12 anos de idade. Eu fui morar no litoral paranaense, numa cidadezinha chamada Morretes. Ela fica ali junto à Serra Paranaense, né? E ali eu me maravilhei com aquele céu estrelado, né? Aquele céu lindo. Então, tipo lindo assim, mesmo. Então, tipo, eu com 11 anos, todo dia, eu ficava vendo o céu. Meu pai me deu, na época de presente, um binóculo para mim. E eu ficava ali toda noite olhando o céu, né? E começava a ver luzes cruzar o céu, luzes estranhas. E até que eu tinha por volta de 12 anos de idade,
eu avistei um OVNI, uma nave mesmo, uma nave em formato de disco, né? Olha só. Ela apareceu, acredito eu, né? Uns 150 metros de altura, então ela apareceu, vamos supor, na minha frente, cruzou o céu ali de norte a sul e eu vi detalhes da nave. Era uma nave discoidal, tinham 3 círculos embaixo dela. Para você ter uma ideia, quando ela estava vindo, eu consegui ver a frente dela. Ela tinha uma cúpula em cima do objeto. Então, olha só que interessante, sabe, né? então aquilo até hoje é vivo na minha mente, né? Então, tipo, um piá de 12 anos, lógico, ninguém acreditou em mim, né? Eu contei para os É meus difícil pais, mesmo. amigos, foi difícil, mas eu acho que esse foi um fato, entendeu? Foi o marco inicial, porque dali eu comecei a pesquisar tudo que é assunto relacionado a OVNIs. Naquela época eu não tinha conhecimento sobre o que era ufologia. Eu comecei com astronomia e astros e foi, isso daí comecei a buscar respostas sobre para tentar explicar esse avistamento. E, consequentemente, eu comecei a conhecer outros eventos, né? Outros casos. Até a minha Era adolescência. difícil mesmo, né? Assim, até surgir, até popularizar a internet do jeito que a gente conhece hoje, né? Exato, Não se exatamente. tinha nenhuma informação, era muito pouquinha informação, às vezes alguma coisa na televisão, né? Não tinha nada praticamente. Exato, não tinha. E daí, nas minhas pesquisas, eu lá com os meus 15, 16 anos, eu conheci o Rafael Cury, né? Que Ah, também, olha, pô, um grande ufólogo sim. paranaense, assim. E comecei a participar de alguns eventos dele. Ele tinha uma revista na época que eu comprava. E ali eu comecei a conhecer o que era a ufologia, né? Eu percebi que haviam pessoas que pesquisavam o fenômeno, né? E daí a bagagem começou a aumentar. Depois eu conheci o Alcione Giacometti, também ele tinha um programa de rádio em Curitiba, ele tinha encontros todo sábado, eu também participei. Então, eu acho que dos 12 até meus 18 anos, eu fiquei adquirindo conhecimento, né? Então, Foi, é, foi encontrando os pares, né? Foi exatamente. conseguindo É, identificar as pessoas. eu, nessa época mesmo, eu também comecei a frequentar os eventos da revista UFO, conheci o Jevaé, assim Uhum. como outros grandes ufólogos, né? E isso me serviu como um pontapé, né? E eu comecei a fazer pesquisas por conta própria, né? Tipo, eu não tinha Sim, sim. conhecimento, né? Tipo assim, não tinha como naquela época eu me comparar aos ufólogos daquela época. Não tinha. Então eu comecei assim com pesquisas no meu bairro, eu escutava lá um assunto estranho, uma informação, viram uma luz, eu morava em Curitiba nessa época, viram uma luz lá no centro da cidade. Então, pô, eu ia lá com caderninho, né? Entrevistava as pessoas, tentava saber sobre o caso, sobre a informação, e isso começou a crescer, né? Eu comecei Tentava correlacionar alguma história, né? exatamente, eu comecei a fazer um trabalho de pesquisa. Então, um dos eventos daquela época foram avistamentos de luzes no centro de Curitiba, e eu soube disso através de um colega meu, que o tio dele era policial militar na época, e comentou sobre essa ocorrência. E eu fui lá na Avenida Iguaçu, em Curitiba, Ah, e fui conversar com moradores e fiz que ano que foi isso, mais ou menos? Você lembra? lembro, foi por volta de 96, 97.
É anos de estrada, hein, Luiz? Anos de Quantos anos estrada. já de estrada? Já? Olha, eu já tenho uns 20 anos de estrada. Quando eu me institulei, quando eu falei, não, de hoje em diante eu serei ufólogo, já fazem 20 Uhum. anos, né? Olha, que 20, bacana. 22 anos para ser exato. Então, Olha. daí parece que o negócio flui, né? Então começou a aparecer aquelas pesquisas que eu fazia assim, mais simples, elas começaram a ficar mais complexas, né? Eu comecei até naquela época, o e-mail já estava não tinha o WhatsApp, tinha o e-mail, né? Então as pessoas, e-mail, telefone fixo, tá? E ali eu comecei a pesquisar casos mais complexos, né? Então teve um caso em Curitiba também, no centro de Curitiba, onde a família morava no terceiro andar de um prédio e era a porta acho que era janeiro, fevereiro, estava até bem quente aquela época, segundo o pai da família lá, e por volta das 3 da manhã ele escutou um barulho. Ele pensou que tinha alguém dentro do apartamento, mas o terceiro andar era pouco provável, né? Nossa, E dentro nisso, de casa. e nisso ele era costume da família dormir com as portas abertas da casa, né? Ele sempre, desde criança, ele tinha esse costume. Tanto o casal como os dois filhos dormiam com a porta aberta do apartamento. Olha, eu Então, confesso que eu tenho o mesmo costume, viu? Eu não consigo tá. dormir com a porta do quarto fechada, não. É. E daí, por volta das 3 da manhã, ele dormindo na cama, ele se sente paralisado. Ele sentiu o corpo paralisado e ele vê um vulto no corredor, né? Esse vulto chega perto da porta, ele percebe que era um ser humanoide vestindo um uniforme de cor cinza. O ser tinha uma cabeça grande, olhos grandes, escuros, um lábio fino. O corpo era muito magro, né? A cabeça grande e o corpo magro. Os braços eram longos. E o rapaz ali tentando se levantar, apavorado, né? Não conseguia se mexer. E esse ser, ele diz que se comunica telepaticamente com o rapaz e diz: não tenha medo, viemos Olha, visitar seu filho, né? E nisso dois seres vão em direção ao quarto do filho dele. olha. E ele se E aí? apavora, passa assim uns 15, 20 minutos, o Ele ser paralisado, ele paralisado. impossibilitado de se mexer. Não conseguia. Passou lá uns 5, 10 minutos, dos seres volta pro quarto do rapaz, olha para ele assim, 2 minutos, e daí volta pro fundo do apartamento, passa mais uns 10 minutos, ele consegue se movimentar, ele vai pro quarto e o filho dele deitado de barriga para cima, com o nariz sangrando, né? Então, na época, a gente foi um dos primeiros casos que eu pude participar junto de pesquisas, assim. Pesado essa Então, história, hein? Muito pesada essa pesado, história, hein? pesado. E foi esse caso, basicamente, que muitas testemunhas informaram que haviam luzes ali no centro de Curitiba, né? Então, foi algo, assim, muito interessante. Diante disso, eu soube de outros casos que ocorreram também em Curitiba. Em 76, me parece, Ah, 75, 76, uma testemunha avistou 3 seres, os famosos Greys, na praça ali em frente ao shopping Estação, né? Então ali olha na só. antiga, ali no centro de Curitiba. Na rua Então, mesmo, assim, na praça. na praça de madrugada, então, pô, eu consegui na época conversar
com essa senhora. Ela não está viva mais, né? Já faleceu. Mas isso foi assim, vamos supor, foi para mim foi um ganho de experiência enorme, né? Enorme, e a partir desses casos eu pensei, não, eu vou em paralelo às minhas atividades, eu vou me dedicar à ufologia, né? E ali começou. E isso já são 22 anos aí pesquisando, né? São dezenas de eventos que eu já pesquisei, que eu já presenciei, Bacana. né? Então, mas eu digo assim, é lógico, à medida que você ganha bagagem, você também acaba tendo um olhar mais crítico, né? Então você começa, Exatamente. então, Você começa, porque o trabalho do ufólogo, na verdade, muita gente pensa que é a gente provar que é um extraterrestre, que é provar que é um OVNI. O trabalho é exatamente o contrário. A gente tenta provar de todas as maneiras que o que seria uma coisa natural, que seria uma coisa da, da Terra, né? Aí a gente começa a chegar exatamente, a contradições, não é? Esse que é o verdadeiro trabalho. exatamente. Então, isso começou. E quando eu vim morar aqui em Santa Catarina, né? Isso eu tive são 22 anos aí que eu pesquiso de ufologia. Foram 10 anos ali no Paraná, né? E 12 anos aqui em Santa Catarina. Então, quando eu vim morar para Santa Catarina, eu digo que foi quando eu acabei me dedicando mais à pesquisa de campo, né? Antes, eu também fazia pesquisa ufológica, mas aqui nesses 12 anos eu me especializei em pesquisa de campo, né? Então, é você ir no local onde ocorreu o evento, você coletar material, tirar fotografia. É lógico que existe um trabalho paralelo a isso, né? A análise de material, análise de fotos, análise de imagens, a entrevista com testemunhas, né? E Sim. isso resultou eu ter um leque de experiências, né? Vou citar para você alguns casos, por exemplo, o que nós chamamos aqui, nosso grupo, a gente deu assim, um nome carinhoso, esse tipo de OVNI, que são os triângulos voadores, né? Os famosos OVNIs triangulares, né? Olha, eu confesso que eu tenho um pouco de medo de OVNIs triangulares. Eu vou te falar o Eu seguinte, prefiro, eu prefiro os discoides e as sondas, viu? Agora os é, triangulares me põem um pouco de medo. eu até então eu tinha conhecimento dos tais OVNIs triangulares, os que apareciam nos Estados Unidos, na Europa era muito frequente, né? Uhum. Mas a partir de 2012, exatamente, o nosso grupo começou a receber relatos de OVNIs triangulares, né? O primeiro deles, que foi avistado por 30 pessoas em 3 cidades diferentes, São Francisco do Sul, Santa Catarina, Itapoá, Santa Catarina, e Guaratuba, Paraná, né? Essas cidades fazem divisa. E um OVNI triangular que estava por volta das 22 horas, ele estava voando devagar sobre o céu, né? Vindo de São Francisco do Sul, direção a Guaratuba. Se você seguir uma linha reta, você vai até Curitiba, né? E Aham. aquele clássico, né? O objeto triangular, as três luzes embaixo, 3 luzes nas pontas, né? Embaixo. nas pontas e uma no centro. Então, esse foi o primeiro caso que eu particularmente pesquisei, que chegou até mim, e com 30 pessoas. Foram 30 pessoas que avistaram em 3 cidades diferentes, né? Olha E só. foi bem assim. E desse ponto em diante, eu acredito que até hoje
eu tenho, olha, a última contagem que eu me recordo, que nós temos aqui catalogado, mais de 70 relatos de 2012 até hoje, né, de OVNIs triangulares na região de Florianópolis até Guaratuba, no Paraná. Então é bastante, 70 relatos em 14 anos, exatamente. Todo ano. Exatamente. Então, quase todos os meses tem avistamento. Então. Exato. E é algo que chama atenção, né? São OVNIs triangulares. Então, eu tenho relatos e tenho fotos até de pessoas que conseguiram tirar as fotos. Eu tenho fotografias registradas em Balneário Camboriú, em Itapema, em Florianópolis, né? Em São Francisco do Sul, aqui em Santa Catarina, Itapoá, que é divisa com o Paraná, Guaratuba, uma cidade litorânea do Paraná. Então, tipo assim, para quem está nos ouvindo, é basicamente todo o litoral norte catarinense. Então, é uma área muito, muito vasta, né? E, inclusive, eu tenho um caso de abdução que eu pesquisei em 2015 de um rapaz que nós fizemos toda a pesquisa, né? Coleta de informação, pesquisa de campo, entrevistas. Inclusive, o rapaz passou por um trabalho psicológico, acabou aceitando fazer regressão, né? E foi descoberto que ele era abduzido. Ele estava, na época, 2015, com 44 anos. Ele era abduzido desde os 9 anos de idade. Então, com recorrência, assim, durante a vida dele. Recorrência, a vida toda. Mas ele descobriu, lá para os seus 42, 43 anos, quando ele começou a sofrer de síndrome do pânico, né? E ele era, na época, enfermeiro. Então, quando ele tinha um instrumento cirúrgico, né, que refletia a luz da lâmpada, por exemplo, assim, ele entrava em pânico. Isso começou a se agravar, ele começou a ter um síndrome de pânico, acabou se afastando do trabalho devido a isso. Recomendaram ele a buscar ajuda psicológica, um tratamento psicológico. E o profissional que estava tratando ele, de início, a ideia dele é que ele tinha passado por algum abuso sexual na infância, né? Então, esse era o laudo. Mas o comportamento dele começou a ficar estranho, marcas no corpo que ele dizia que ele ia dormir e não tinha. E, resumindo a história, esse profissional sugeriu a ele que fosse buscar uma orientação de alguém que pesquisasse ufologia, né? Porque ele percebeu que tinha algo bem anormal, né? Então chegou até mim, particularmente, ele entrou em contato com o nosso grupo e eu acabei... É uma baita responsabilidade isso, hein? É muito porque é o seguinte, as pessoas pensam, né, que ser ufólogo é apenas você ir lá, como eu ouvi um tempo atrás. É só ir lá ver se disco voador existe. Não. A gente trabalha com pessoas, né? A gente trabalha pessoas com pessoas. E histórias difíceis, histórias tristes muitas vezes. Exatamente. Então, hoje, já adiantando um pouquinho, hoje nós temos uma profissional, né? A Bruna Bittencourt. Ela é psicóloga e hipnoterapeuta, ela participa das atividades do grupo, né? E hoje ela faz esse trabalho, né, de hipnoterapia, regressão. Então, é legal a gente ter uma profissional dessas no grupo, porque, infelizmente, a ufologia não é aquela coisa linda, né, como muitas pessoas pensam. Eu escuto muita gente falar assim: os ETs estão vindo aqui para nos ajudar,
para ajudar o planeta, paz e amor, né? Eu vejo muito isso ainda hoje. E infelizmente não é bem assim, né? É traumático, Não. porque eu A tenho. pessoa que começa a entender, a levar a sério os relatos, ela vai começar a compreender que os relatos não são de histórias bonitas, né? A pessoa sempre Infelizmente, sai exatamente. traumatizada, a pessoa sempre sai com alguma sequela mental, a pessoa nunca volta como foi. Isso que é a Não, realidade. é verdade. Você veja bem, eu tenho alguns outros casos aí de abdução. Um caso que ocorreu em Florianópolis, por exemplo, em que é uma senhora já de meia idade e ela acordou de madrugada com três greys no quarto dela, né? A gente escutava muito esse tipo de abdução na década de 80. Década de 80, década de 90 era um clássico, né? Abdução por Uhum. greys. Hoje em É. dia, eu não vejo muito, me chamou a atenção isso. Então, tipo, ela disse que ela acordou por volta das 2h30, 3 horas da manhã. Ela mora num sobrado, então, segundo andar, e o quarto dela se iluminou. Ela pensou inicialmente que fosse Olha só. alguma. Ela pensou inicialmente ela pensou que fosse um caminhão da companhia elétrica que estava lá verificando a fiação, alguma coisa assim. E para quem já viu quando as equipes aqui em Santa Catarina é a Celesc, né? Mas quando a empresa de energia vai verificar cabeamento aí durante a noite, eles usam holofote para ver aquela Ah, pessoa sim, que. vão ligar o disjuntor, né? Eles vão com aquela Exatamente. luzona, ligar o Exatamente. disjuntor. E ela pensou que fosse isso, mas de repente o quarto dela se iluminou completamente, ficou o dia, né? E de repente surgiu uma luz azul, né? E dessa luz azul, os três seres entraram no quarto, pegaram ela e levaram embora. Ela se lembra que estava dentro de uma nave, fizeram exames clínicos nela, mostraram a nave para ela, mostraram tipo que era umas placas com umas escritas lá que ela não soube identificar, e Olha depois que interessante, né? trazem ela para o quarto novamente. É traumático, puxa vida. Ela mesma comentou com a gente, puxa, ela tinha cerca elétrica, muro alto, alarme, sistema de CFTV, ela se sentiu, meu Deus do céu, nada daquilo adiantou, né? Então, assim, Corrompeu a casa dela, né? Invadiu, né? exatamente, exatamente. Nós temos também outros casos também que são mais, não são tão assim, vamos falar assim, traumáticos, né? Aqui na região de Joinville tem a Serra do Quiriri, para quem está nos ouvindo, então tem as montanhas da Serra do Mar e depois tem os campos de altitude. Então isso daí chama-se Serra do Quiriri. E tinha um grupo de pessoas acampando, né? E a volta de umas 8 horas da noite, um deles grita para o grupo que tinha uma luz no céu se movimentando. Como nós temos o aeroporto aqui de Joinville, né, e Aham. também tem o aeroporto de Curitiba, então, tipo assim, é comum, é uma rota de aviões, né? É normal. Mas estava muito, muito baixo. E de repente, que era uma luz, apareceram outras três, e essas três luzes se apagaram, e de repente apareceu um objeto discoide enorme, gigante, muito grande mesmo, né? Então, e foi algo assim para ele sensacional. Eles É falaram aqui, inesquecível mesmo um exatamente, avistamento desse. exatamente. Então, aqui na região de Joinville, né, a casuística é muito forte, né? É muito forte mesmo, é riquíssimo. Assim como outras partes de Santa Catarina que a gente pesquisou, né?
Você desconfia de algum motivo, Luiz? De ser um hot point, assim? Sim, nós temos uma teoria, tá? É o seguinte. Essa teoria, ela não é nossa, tá? Eu tenho que dar os créditos. Ela é de ufólogos paranaenses, lá da equipe do Rafael Cury, década de 80, né? Que eles tinham uma teoria sobre a existência de um portal dimensional na Serra Paranaense, porque os OVNIs ali na região do Pico Paraná, os OVNIs apareciam e desapareciam, né? Então, essa teoria. Eu digo isso porque ali na região de Florianópolis, região de Bombinha, aqui na região de Joinville, são dezenas de relatos, inclusive avistamentos, tá? De OVNIs que eles entram e saem de montanhas, né? Então nós temos algumas montanhas e são dezenas de relatos de luzes estranhas, né, que entram e saem das montanhas. Nós temos como a se Baía tivesse algumas bases subterrâneas? Exatamente. Nós temos a Baía de Guaratuba, aqui no Paraná. Temos a Baía da Babitonga, que liga São Francisco, fica entre São Francisco do Sul e o continente, né? E são locais que também já foram avistados OSNIs, né, os seus objetos submarinos não identificados, inclusive por pescadores já relataram grandes objetos luminosos debaixo d'água, passando debaixo dos barcos, né? E objetos que entram e saem dessas duas baías. Então, qual que é a nossa teoria? Né? Levando É o famoso tic-tac, né? Que entra e sai da água, né? Exatamente. Então, a nossa teoria levando aquela ideia da década de 80, mas um pouco diferente, lá na década de 1980, a ideia é que existisse um portal dimensional. Nós não, a gente acredita hoje, uma teoria nossa aqui, é que existe alguma estrutura debaixo da Terra aqui, entendeu? Talvez uma base subterrânea, algo aqui debaixo, ao grande número de objetos que entram e saem, né? Então isso a gente conseguiu levantar informações aí nos últimos 30 anos, né, de relatos desse tipo de objeto. Então é bem interessante, sabe? A casuística aí é bastante forte, hein, Luiz? Exatamente. E os relatos, eles vêm de pescadores experientes, né, de profissionais que praticam o montanhismo, o trekking, pessoas que têm conhecimento de campos de altitude, de montanhas, que sabem que se você não estiver bem hidratado ou não estiver bem preparado, né, você pode sofrer alucinações. Né? Você pode... Então, são pessoas que têm o conhecimento, né, e o relato vem delas. Então, isso chama atenção. Inclusive... são testemunhas mais fortes, né? Testemunhas assim que... Inclusive... A pessoa está fazendo uma trilha aí vai passar a noite fazendo uma trilha, sabe que precisa se alimentar corretamente para ter energia para voltar, né? Para não sofrer nenhuma confusão mental e se perder, né? Isso pode acontecer, né? Exatamente. E alguns desses relatos, tá? Vou citar um deles, de um controlador de voo que trabalhava na época no aeroporto Afonso Pena, no município de Garuva, aqui no litoral norte catarinense. Ele avistou um objeto discoidal, ele disse que é o tamanho de um ônibus, pairando sobre a vegetação, a poucos metros do solo. Então, tipo assim, é um profissional que já tinha quase 30 anos de trabalho, então é uma pessoa que tem o total conhecimento em saber distinguir o que seria um helicóptero, um avião, um balão de um OVNI. Então, é
é assim, a casuística aqui em Santa Catarina, ela é riquíssima, entendeu? É algo assim que chama muito atenção pela, pela casuística presente, sabe? Nós temos desde o avistamento de OVNIs, sondas, abduções. Então a gente vê que o fenômeno aqui está bem presente, sabe? Só que talvez demorou muito tempo para esses eventos fossem pesquisados, né? Então, Sim. talvez Ou aí divulgados, né? ou Pesquisados. divulgado. O que precisa mesmo é trazer isso que a gente está fazendo, né, Luiz? Exatamente. Trazer mais divulgação, penetrar mais, assim, né, no, na facilidade, né, das pessoas ter acesso a essa informação. É verdade, é verdade. Mas é isso aí, Luiz. Agora chegou a hora. Vamos colocar aqui a cereja no bolo, né? O Luiz, ele ficou muito famoso e conhecido pela Estrada Cornelsen, né, Luiz? Exato. Vamos começar pelo começo, Luiz. Aonde a pessoa que quer fazer, vamos dizer assim, esse turismo ufológico aí, onde que está a Estrada Cornelsen? Como que a pessoa pode localizar? Certo. A cidade de Itapoá, ela é a primeira praia de Santa Catarina, ela faz divisa com o Paraná, né? Então, no litoral norte catarinense, Itapoá faz divisa com o Paraná. E faz divisa com o município de Guaratuba, no Paraná. Então, ela é a primeira praia de Santa Catarina. Mas diferente das outras cidades, como vamos citar Barra Velha em diante, a BR-101 ela passa pela cidade. Então você acaba entrando nas demais praias. A 101 ela basicamente ela já cruza, ela corta a cidade, né? E aqui não, como nós estamos próximos à serra, você precisa ter uma entrada numa rodovia. A cidade de Garuva, para quem vem de Curitiba, Garuva é a primeira cidade, uma das primeiras municípios de Santa Catarina, né, chegando aqui no litoral. Então, saindo da 101, tem essa estrada que liga a 101 em Garuva até Guaratuba, no Paraná. E como a cidade de Itapoá é um município novo, ele tem 32 anos de existência, né? Olha só, novo mesmo. Como município, né? Ele pertencia a São Francisco do Sul, então como região ele é bem mais antiga, mas como município tem pouco independente, tempo. Né? Exatamente. E existia uma estrada, né? Vou falar assim, uma estrada principal, que é a rodovia Saimirim, mas como os antigos proprietários de fazendas que acabaram fornecendo essas terras, né, a parte dessas terras para a construção da estrada, essa região era da família Cornelsen, né? Então ficou conhecido como Estrada Cornelsen devido aos antigos proprietários, né? Então, era uma fazenda. Eram fazendas, e daí essas terras foram fornecidas, né, na década de 70 para que fosse criado a estrada. Na década de 70, né, aqui era tudo mato, era mato fechado. Então a ideia naquela época de investidores era abrir uma estrada para esse balneário, que era um balneário virgem, assim, e ali iniciar um projeto de futuramente ser um ponto turístico, né? Então existiam Guaratuba é uma cidade turística, né? Até hoje, né? Exatamente. Diferente Guaratuba, de Itapoá, ela tem já uma estrutura bem avançada, assim, é uma cidade pacata, né?
mas Guaratuba já é um polo turístico muito superior ao que é Itapoá hoje, né? Uhum. Apesar de que teve um crescimento aí nos últimos 30 anos gigante, hoje Itapoá possui um porto, até é um dos portos mais tecnológicos do país. Então, para você ver que, apesar de ela ser uma cidade assim pequena, ela é uma cidade já bem movimentada, né? É, a cidade tem em torno de 20 mil habitantes e na temporada de verão ultrapassa os 200 mil. Então, Olha é só. bem movimentado. E devido ao... Por que eu citei o Porto? Porque devido ao Porto foi criada uma estrada nova, né? Que já liga ali já liga a 101 diretamente ao Porto de Ah, Itapoá, né? Então, tipo, aí a Estrada Cornelsen ficou é a estrada mais antiga. Ficou ficou mais turística. é, ficou mais vazia. Exatamente. Então, para quem quiser conhecer, tem que vir até Garuva, pegar a rodovia 415 em direção a Guaratuba, e 12 quilômetros antes de Guaratuba, onde tem um posto policial, o posto policial de Coroados, ali tem a entrada, a antiga estrada para Itapoá, né? Então, o começo dela pertence ao Paraná, e depois tem o rio Saí-Guaçu, que faz a divisa dos dois estados, né? E aí que começa a parte interessante, porque os fenômenos eles ocorrem É isso aí. realmente da divisa do lado catarinense, né? Nós temos sim Tá. muitos fenômenos no lado paranaense, mas na estrada é um trecho de 5 quilômetros apenas, né? Então, O trecho quando é nós pequeno. mas quando esse assunto chegou para nós, Era isso que eu ia eu perguntar. Quando começou, quando você tomou conhecimento que é, é esse ponto aí da estrada, ele é assim, as pessoas têm esses avistamentos. também. Algo interessante ali é que se hoje você pegar o teu carro e andar pela estrada, você vai ter sinal de celular, sinal de rádio, por toda a estrada, né? Há uns 10 anos atrás, ele tinha alguns pontos que não pegava sinal, era normal. Então, as pessoas sempre falavam assim, puxa vida, se o carro quebrar nesses pontos, não são áreas de sombra, só se alguém passar ali para socorrer, ou você vai a pé até a cidade, são 17 quilômetros, então é meio complicado. E daí a gente soube de relatos de pessoas que diziam que quando passavam pela estrada, simplesmente o carro apagava, né? Dava uma pane elétrica, o carro apagava em pontos, em um ponto específico após a divisa. Também relatos de luzes estranhas que perseguiam veículos, né? Então o carro Que estava medo, andando na hein? estrada, sim, e tinha esferas que perseguiam os carros, ou então grandes OVNIs, grandes naves que passavam por cima dos carros. Então, lá por 2010, 2011, algumas dessas informações chegaram para nós. Eu vou ser bem honesto que no momento não me chamou tanta atenção, né? Porque pensei, puxa vida, é um ou dois que falou, mas pô, a gente sabe que não havia uma cobertura ainda de celular, assim, então a gente ficou meio que na dúvida, né? Pô, se essa estrada já existe desde a década de 70, por que só agora, em 2010, que a gente começou a saber desses eventos, né? É, E eu acho que aconteceu realmente quando a gente duas mulheres entraram em contato conosco, né? Eu acho que foi um caso assim, que realmente nos chamou a atenção. Ela nos procurou, relatou um incidente que elas tiveram. Elas estavam vindo da cidade de Guaratuba, indo para Itapoá. A distância entre as duas
cidades de carro, de uns 30 minutos, 30, 40 minutos. Então, elas saíram de Guaratuba às 8 horas da noite, né? Estavam indo pela estrada. Por volta de 8h15 da noite, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, elas cruzaram a ponte, né? E até uma das moças falou que naquela época já estava uma lua cheia, até era uma super lua até naquela época. E ela entrou passou a ponte e logo depois o carro simplesmente apagou, né? Então, eita. Até eu sempre falo isso, né? Para quem nunca fez, né? É uma sensação horrível, né? Você tá, quem quiser descobrir, né? O dia que estiver num lugar assim descampado, um lugar livre, pega o teu carro lá, anda a 20 por hora, por exemplo, e desliga a chave da ignição para saber o que acontece, né? Tudo para. E exatamente. Apaga todas as luzes numa estrada vazia. Isso é uma coisa, o que eu vou falar aqui, é uma coisa irresponsável, tá? Mas não, assim, quando você estiver sozinho na estrada, à noite, não faça isso, não faça isso. Exato. Apaga todas as luzes do carro para você ver o breu que é, a coisa horrível e tenebrosa que é. Exatamente. E a estrada, ela é pavimentada, né? Mas ela é com vegetação alta em ambos os lados. E não tem nenhuma iluminação ali. Então, à noite, só a luz dos faróis dos carros. E essa curva, se você passa pela ponte da divisa, só tem uma curva à esquerda, uma reta e uma curva à direita. Ela passou pela ponte, ela fez a primeira curva, o carro apagou. E ela está em torno de uns 60 por hora, então imagina o susto do carro. Apagou totalmente e o carro logo já reduziu a velocidade, ela conseguiu parar, mas em cima da estrada. Então ela ficou apavorada, mas o que ela pensou de momento, né? Não, vou pegar o celular e usar a lanterna do celular. Quando ela pegou o celular não acendeu, estava apagado. A outra moça também pegou o celular e também apagado. Ela lembrou que ela tinha uma lanterna no porta-luva. Ela, tudo escuro, pegou, a lanterna não ligava. Então ela ficou apavorada, tentava bater na partida, só fazia tec, 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 nada, não. Ela sai para fora do carro, assim, tenta ver alguma coisa, tenta sinalizar. Só que ela relatou que quando ela saiu do carro, ela sentiu que tinha alguma coisa. Algo estava observando ela ali. Tá? Ela disse que ela sentiu a presença de alguma coisa assim muito forte. E ela pediu para a amiga dela soltar o freio de mão, tentou empurrar o carro. E imagine, a única luz que tinha era a luz da lua, né? Então uma escuridão total. Segundo ela disse que passou de uns 10, 15 minutos, né, nesse desespero assim, e ela entra dentro do carro logo após, fecha as trinhas, tenta fechar as portas, tudo, e no desespero ela começa a tentar bater na partida. De repente, do nada, toda a energia volta, entendeu? Volta o celular, volta a lanterna, volta o carro inteiro. Ela bate a partida e segue viagem. Né? Isso me lembra aquele filme Contatos Imediatos, né? Exatamente. O guincheiro tá olhando o mapa ali, o carro, o guincho apaga tudo, né? Aí deve ser uma coisa assim, assustadora. Totalmente. E segundo as duas moças, ela falou assim, elas acreditam que tenha passado uns 15 minutos, assim. Ela falou assim, não levou muito tempo, mas também não foi rápido. Então elas entraram e andaram mais uns 10, 12 quilômetros, onde elas chegaram na cidade, ali no balneário Barra do Saí, é o primeiro balneário. Né? E ali
elas moram nesse balneário, elas já chegaram em casa, ela já falou assim, uma delas, não, eu já vou ligar pro meu seguro, pá, não sei o quê, porque são ainda, deve ser o quê, 9 e pouco da noite, e eu vou já acionar o seguro, já vou ligar para o meu mecânico para ver se olha esse carro amanhã de manhã. Mas quando elas chegam, ela chega em casa e vai olhar o relógio, era passado da meia-noite. Então, Nossa, tiveram um missing time também. exatamente. Então, tipo assim, ela nos procurou, assustado, contou a história. Achamos muito interessante. Elas iam percorrer o quê? 15 quilômetros, né? 15 Era para quilômetros, percorrer em o quê? 20 minutos no máximo? Era exatamente. 8h15, você comentou, Oito e né? 15 era para Era estar para no. chegar antes das 9, tá? Era para Exatamente. chegar em casa antes das 9. E chegaram Então, depois da meia-noite. exatamente. O que chamou a atenção delas, que elas falaram para nós o seguinte: não foi algo, 5 minutos já voltou. Não, demorou um pouquinho. Mas não todo esse tempo. Elas tinham essa noção. Bem, na Mais de época. 2 horas de diferença. Exatamente. Então, na época, elas me procuraram, até elas também procuraram o Zevaer nessa época, até o Zevaer esteve aqui, conversou com elas, tudo mais, e elas souberam que tinha um grupo de ufologia aqui na região de Joinville, chegaram até o meu contato, né? Por coincidência, chegaram até mim, e soube da história dela e fui até lá o local, fui pesquisar, tiramos fotos, tudo mais, tá? Para você ter uma ideia, ali por 2010, mais ou menos, o grupo de pesquisa ufológica de Santa Catarina, ele tinha sido criado por um casal, né, lá da região de Blumenau, mas eles nunca tocaram o projeto em frente. Então, eram conhecidos meus, eles chamaram, Luiz, você já pesquisa ufologia? Eu fazia parte de outro grupo de ufologia aqui da região. Eu falei assim, olha, nós temos um grupo, a gente queremos passar o domínio da internet para frente e não queremos mais, eles não queriam mais, tinha um projeto que não deu certo. Eu falei, tudo bem, assumi o grupo, né? Nós já tínhamos uma equipe de entusiastas que também ajudaram. Então, vamos falar assim, o Zipusk, ele surgiu com o caso Cornelsen, porque foi assim, eu assumi o grupo, né? Um grupo assim desconhecido, então eu assumi o grupo, e falei, não, pô, se eu vou assumir um grupo de ufologia, então para trabalhar, para se dedicar e tentar. Assim, a minha ideia, quando eu resolvi assumir, era fazer o quê? Mostrar que Santa Catarina também tinha um potencial de ufologia, né? Então, o caso Cornelsen, ele foi o primeiro caso que a gente publicou no grupo, né? Mas até então, eu não pensava ser algo assim tão complexo como era. Para mim, foi algo isolado, né? Quando nós Mas, publicamos, quando nós publicamos, para você ter uma ideia do caso, em questão de 2 semanas, nós recebemos mais de 3.000 relatos nos nossos e-mails de pessoas do interior do Paraná, Curitiba, várias regiões de Santa Catarina, assim, e elas começaram a relatar fenômenos parecidos. Não, eu passei por na essa estrada, estrada, na eu estrada passei por Cornélio. a estrada Cornelsen. Então, a gente ficou, resumindo a história assim, eu acho que ficamos por 1 ano, mais ou menos, somente catalogando relatos da estrada que chegaram para nós naturalmente, né? A gente Mais nem de precisou. 3.000 relatos. Então, a gente não teve nem assim, a gente não precisou nem fazer uma pesquisa, porque a gente viu que as pessoas eram carentes, né? Então, elas começaram a. Eu tenho um caso, um relato de uma senhora que ela morava na época em Joinville
ela falou o seguinte, que ela veio aqui para Itapoá, conhecer a cidade, e ela acabou saindo tarde de Joinville. Joinville fica, Itapoá, para quem possa entender, Itapoá é a região metropolitana de Joinville, da grande Joinville, né? Então, a gente fica ao lado de Joinville. 1 hora de viagem de Itapoá até Joinville. E ela falou que quando ela veio cá algumas vezes, e uma dessas vezes ela estava na estrada e ela avistou atrás dela 2 luzes, 2 esferas. Para ela, era um caminhão que estava vindo lá atrás, porque ela viu aquelas 2 luzes, né? Elas estavam ou era um farol de caminhão. O que chamou a atenção é que estava vindo muito rápido. Ela pensou, meu Deus do céu, eu estou aqui uns 80, 90 por hora, esse caminhão está acima de 120, tá? Meu Deus do céu. Só que quando chegou perto, não tinha caminhão. Ela viu que eram 2 esferas de luz. As esferas de luz subiram acima do veículo e seguiram o carro por cima dela. Seguiram o carro, né? E ela comentou com os familiares, todo mundo tirou sarro, tá? E a gente percebeu que esses relatos que chegavam até nós tinha essa mesma questão, né? Pessoas que presenciaram o fenômeno, mas eram ridicularizados por familiares, amigos. Então, quando foi publicado num jornal aqui da região, eu acho que o caso se mostrou algo sério, então despertou o interesse, né? Só que, lógico, o que nós fizemos? Nós percorremos a estrada várias vezes, fizemos vigílias na estrada durante a noite, né? Fomos ali, fomos no posto policial conversar com os policiais que trabalhavam na época. Sim, sabe, foi algo assim, porque eles tinham dezenas de relatos de pessoas que entravam no posto apavorado. Os policiais também traziam relatos? Também traziam informações. Nós fomos conversar com moradores de Itapoá, moradores ali próximo, moradores ali de beira de estrada, né? Então a gente fez todo um trabalho de pesquisa. Nós chegamos até a colocar câmeras na estrada ali durante a noite e buscar no dia seguinte para ver se pegava alguma coisa. A gente fez vigílias na estrada e, lógico, a gente acabou capturando algumas imagens, né? Então, era isso que eu ia te perguntar, Luiz. Vocês confirmaram alguma coisa? Exato. O que nós descobrimos, né? Qual que era o meu questionamento naquela época? Eu questionei assim, mas espera aí, por que um trecho de 5 quilômetros? O que tem aqui? Então eu fui atrás. Aqui nós temos um oleoduto da Petrobras, né, que ele vem do mar para o continente. Então nós fomos fazer uma pesquisa junto à Petrobras, à companhia de energia, à companhia telefônica, para a gente ver se podia haver, vamos dizer assim, alguma coisa que pudesse estar interferindo aqui. Não encontramos nada de anormal, né? Bem, nós conseguimos capturar fotos, tá? Imagens dessas esferas luminosas de OVNIs triangulares sobrevoando a região. O mais comum são os triangulares aí na estrada. Não. Aí que tá, é o que eu estava comentando antes, né? O que me chamou a atenção na época era assim, ó, por que os 5 quilômetros de estrada? O que tem de diferente aqui, né? Então, resumindo a história, o que a gente descobriu hoje, depois aí de vamos falar assim, 11 anos de pesquisa, né? O que nós descobrimos hoje? A Estrada Cornelsen, ela é o ponto do iceberg, né? Vamos falar assim, é uma rota
de OVNIs, para vocês entenderem. Então, o que acontece ali naquela estrada são fenômenos que ocorrem desde Guaratuba, por Itapoá, por Garuva, por Joinville. Então é como se fosse uma rota de OVNIs, entendeu? Uma passagem. E, consequentemente, nesse trecho em específico, os fenômenos se intensificam, né? Como eu disse lá no começo, se nós pegarmos o carro agora e passarmos de carro ali, ó, o celular vai pegar vai ter N rádios que vão poder sintonizar. Porém, quando ocorre um fenômeno de um objeto, de um OVNI, ou então essas esferas luminosas que perseguem veículos, existe uma interferência eletromagnética. E essa interferência ela permanece por 2, 3, 4 dias. E depois ela vai reduzindo. Então, é como se... Então, o que causa esse fenômeno, ele também mantém esse resíduo ali, né? Outra coisa se houvesse assim, uma perturbação ali eletromagnética que durasse alguns dias, né? Exatamente. E outra coisa interessante também, que a gente percebeu assim, o relato de muitas pessoas, é que antes de ocorrer o fenômeno, em muitas vezes surge uma estranha neblina. É como uma névoa que sobe, ela fica a alguns centímetros da estrada, né? Como se então aparecem essas esferas luminosas, né? Elas perseguem veículos. Essa névoa é famosa, né, Luiz? Exatamente. Desde o General Show já comenta tudo, o pessoal lá no Senhor da Beleza comenta essa névoa. Agora você comentando novamente. Nevoeiro é uma coisa bem misteriosa, né? Exatamente. E então, tipo assim, na estrada ela é 5 quilômetros, um trecho de 5 quilômetros. Mas os fenômenos, eles também ocorrem em um trecho assim que vai desde ali a Serra Paranaense até a região de Joinville. Assim, ele se intensifica em toda essa área. Agora, vou dizer para você, o porquê desse trecho da estrada ainda é um mistério. Nós temos dados ali registrados, nós temos testemunhas, temos fotografias, temos vídeos, né? Mas agora o porquê, ainda essa pergunta, essa resposta nós não temos, né? E como fica assim as pessoas da cidade que precisam atravessar a estrada? Elas têm medo, elas evitam, elas não têm medo, elas vão durante a noite? É um caso assim interessante porque é o seguinte: o caso Cornelsen, essa pesquisa, ela vamos falar assim, ela é acompanhada fora da cidade. Dentro da cidade, o caso é basicamente ridicularizado por parte da população, né? Mas isso é comum, Luiz. Exato. É comum, por exemplo, Varginha, por exemplo, o assunto até hoje é ridicularizado, né? E é tomado como um dos maiores casos da ufologia brasileira, né? Exatamente. Agora, porém, um comentário que eu escuto muito lá na cidade, lá em Itapoá e na região, mesmo com pessoas que não acreditam, falam assim, eu não acredito em nada disso, mas eu evito de passar naquela estrada à noite, né? Porque as pessoas sabem que tem algo anormal, né? Então tem algo anormal. Eu tive o prazer de conversar com algumas pessoas, assim, alguns pescadores que já eram bem idosos, né? E foram histórias que os pais deles contaram, e também de dados históricos que foram registrados aqui. Algumas pessoas dizem que esse fenômeno é causado por espírito de antigos índios que aqui moravam, porque existia os sambaquis e parte desses sambaquis, na época, foram destruídos para serem feitos a estrada. As partes desses sambaquis foram usados
como material para construir a estrada, né? Então, algumas pessoas dizem que o fenômeno é causado por antigos espíritos de antigos índios, almas, fantasmas, né? Então tem essa crença para uma parte da população. Mas eu digo assim, não é, eu vejo isso, eu tenho assim, eu recebo constantemente esse relato, as pessoas, elas não se sentem confortáveis em passar pela estrada, né? Então, teve um fato curioso, tá, que aconteceu em dezembro de 2020. Veio um grupo de Blumenau, eu acho que eles estavam em torno de umas 20 pessoas, né? E me convidaram a fazer parte desse encontro, né? Iam passar um final de semana numa pousada na Vila da Glória, vai ser São Francisco do Sul, aqui, cidade lateral, para falar sobre ufologia, assim. E por que eles me convidaram? Porque parte desse grupo, acho que umas 12 pessoas, queriam de madrugada percorrer essa estrada. Então eu fui como guia e como conhecedor da estrada. Então a gente saiu a partir das 3 horas da manhã. Nós fomos em direção a Guaratuba, né, até o posto policial. Pessoal é corajoso, hein, Luiz? Exatamente. E você mas o interessante é o seguinte, tá? Nós estávamos em 3 veículos, né? Eram 12 pessoas distribuídas em 3 veículos, todas as pessoas com celular, né? O meu carro, por exemplo, ele tem câmera veicular na frente e atrás, ela fica ligada e gravando todo o tempo. Eu ligo o carro, ela fica gravando em full time. Tinha outro veículo que ele tinha câmera traseira também, que gravava em full time também, e fora o celular. Então, a estrada ela não tem acostamento, né? Então, para você fazer a manobra é um pouco perigoso. Então, o que a gente fez? A gente percorreu esse trecho, fomos até lá Guaratuba, onde tem o posto policial. Ali a gente fez o retorno, que tem um trevo. A gente fez um retorno, voltamos por esse trecho, e no meio desse trecho nós paramos os carros numa área que dá para parar o carro. As 12 pessoas nós descemos, ficamos ali uns 15, 20 minutos. Eu expliquei, fiz um resumo sobre tudo o que acontece na estrada Cornelsen. Essas 12 pessoas, eu acho que 8 delas com celular, tendo foto, gravando. Eu mesmo tirei fotos, tudo legal, beleza. Nós voltamos para a pousada, né? E acabamos ainda, todo mundo foi dormir, tá? No dia seguinte, eu já acordei já com flu-flu-flu na pousada. Resumindo a história, tá? Aquele trecho onde acontecem os fenômenos, as nossas câmeras não gravaram. Tá? Ficou tudo a imagem fosca, com chiado, imagem escura, né? A câmera do meu carro, as 2 câmeras, por exemplo, quando ela filmou todo o trajeto, mas naquele trecho onde ocorrem os fenômenos, não gravou nada. Se fosse a minha câmera do carro, se fosse o meu celular, beleza, tem alguma pane. Agora você ter 12 pessoas, com 8 celulares, 2 veículos com câmeras veiculares, e nenhuma daí, todas elas falharem, então... Não, sabe? Isso é estranho, entendeu? Assim, não, tudo, 8 celulares falhar é complicado. Então, tipo assim, são fenômenos que acontecem, né, que nos chamam a atenção. Então, não existe linha de transmissão, não existe oleoduto subterrâneo, nada que causasse alguma perturbação eletromagnética ali, mas acontece, né? Então, nessa noite a gente não avistou nada de anormal, mas assim, até hoje em dia ainda, a gente relata, eu recebo assim, nosso grupo recebe relatos de avistamentos na Cornell. Então, assim, é constante.
né? É uma região que é constante de avistamentos, e então a gente sabe que é um ponto aqui na região, né? É uma região que engloba aqui, vamos dizer assim, São Francisco do Sul, Itapoá, Garuva, Joinville, Santa Catarina e Guaratuba, no Paraná, que é uma região que o fenômeno é presente, né? E é presente o ano todo, entendeu? Então, com tanto os OVNIs triangulares, como também os objetos em forma de disco, as famosas sondas também aparecem muito aqui, né? E, lógico, nosso grupo, nós fazemos pesquisas assim em todo o estado de Santa Catarina, né? Lá na região de Garopaba, por exemplo, também tem uma casuística maravilhosa, mas lá, por exemplo, a incidência de OSNIs é muito grande, né? Objetos que saem da água, entram na água, entendeu? É assim, na região de Urubici, na Serra Catarinense, onde tem os cânions, né? A gente recebe muito relato de sondas, esferas vermelhas. Então, assim, a gente tem muito relato de sondas que a gente fala ali, né? Tem então, minério lá? Tem sim. Tem alguma coisa assim, entendeu? Na região de Blumenau, também ali a região do Vale do Itajaí, também é riquíssima, entendeu? Em avistamentos de objetos esféricos, também já houve o avistamento, quer ver, semana passada, um relato de 3 pessoas em 3 bairros de Blumenau que avistaram o objeto triangular, inclusive registraram em foto, né? Então a gente olha só, foto, semana passada. Semana passada, né? Então, tipo, comecinho de novembro. Exatamente. Então, tipo, Santa Catarina, ela é assim, riquíssima na casuística ufológica, né? Nós temos assim vários pontos. Não vou dizer que é todo o estado, mas sim o fenômeno é bem rico, é bem presente. Eu poderia ficar aqui, ó, passo uns 3 dias, né, com tudo que a gente tem de relatos aqui. Então é lógico. Eu tomei conhecimento da Estrada Cornelsen, de um podcast que você fez no MMUFO. Eu adorei, eu gostei demais, eu achei fascinante a história, né? Eu vou deixar o link aqui no canal do Telegram, né? Para quem quiser ouvir também, que é muito bacana. Depois você também participou também do Hangar 18, né, Luiz? Foi muito legal exatamente. A sua participação. Vai fazer 1 ano. Eu estava reouvindo hoje, né? Exato. E eu vi que foi em novembro de 2020, né? Já vai fazer 1 ano aí de você ter ido lá no Hangar 18. Muito Hangar 18, o Hangar 18, para quem não ouviu, eu recomendo ouvir, porque é um caso que ocorreu em Garuva, né? Um rapaz, ele apareceu com uma marca de dedos no corpo, então foram 3 dedos, uma mão com 3 dedos, os dedos alongados na mão. Também teve o cabelo de anjo, né, presente ali. Então foi assim, realmente, nós fizemos a pesquisa de campo, nós passamos um dia inteiro lá no local, e a gente percebeu que realmente o caso foi muito além do que a gente pensava, né? Foi um caso também de abdução, mas a gente não viu nada assim de ruim, mas a gente percebeu que realmente teve ali a presença de seres dentro da casa, a gente percebeu marcas deixadas na copa das árvores. Então foi um caso bem, chamou muita atenção aqui na região, né? Porque então quem puder ouvir lá é bem interessante, bem interessante mesmo.
Você iniciou também agora o seu podcast, né, Luiz? Como Exatamente. É que tá? Olha, nós atualmente, né, o grupo, o Zipusk, ele é o grupo ufológico mais atuante atualmente em Santa Catarina, né? Sim, sim. Então, a gente tem assim uma presença muito grande, né? É um trabalho que a gente faz de coração. A gente não ganha nada financeiramente, tudo bancado do nosso bolso, né? Então, tipo assim, a gente faz paralelo às nossas profissões, né? Então, Exato. foi um pedido assim de muita gente que falou assim: puxa vida, a gente quer saber os casos, os eventos, dúvidas. Então a gente resolveu criar um podcast onde a gente vai trazer sobre temas variados, mas tudo ligado à ufologia, né? O GPUS, né? O Spotify. Exatamente. Atualmente ele está apenas no Spotify, né? É um projeto que está iniciando ainda, né? O nosso canal de vídeos também, a gente está iniciando um canal de vídeos onde a gente vai fazer, a gente vai cobrir pesquisa de campo, cobrir as nossas pesquisas, vigílias, né? Porque também a gente percebeu que tem muitas pessoas que às vezes elas não têm condições de participar de uma pesquisa, né? E a pessoa gosta do assunto, né? E também as pessoas falam assim, mas por que não nos levam juntos? Não, é que quando a gente faz, dependendo do tipo de pesquisa, a gente faz um trabalho, a gente busca estar baseado na ciência. Então, às vezes, a gente tem que fazer um trabalho mais minucioso. Olha, eu tive, por exemplo, para você ter uma ideia, eu recebi um relato de um rapaz ontem, né, de Florianópolis, e também de uma outra família aqui de Balneário Pissarras, também de Santa Catarina. São dois casos assim de abdução fantásticos, né? E ambas as pessoas pediram para que não seja divulgado a identidade deles, né? Assim como eles não querem falar com ninguém mais a não ser os ufólogos do grupo. Então, às vezes é um pouco de medo também do que a vergonha da sociedade, né? Infelizmente ainda temos, né? A chacota ainda é grande. Então a nossa ideia de ter um canal no YouTube é poder trazer um pouquinho desse trabalho que os ufólogos fazem, né? Mostrar um pouquinho de como é uma pesquisa ufológica, de como funciona, mostrar assim os locais onde ocorrem os fenômenos. E o podcast é poder trazer um pouquinho assim de assuntos relacionados à ufologia, talvez esses casos a gente fazer um resumo desses casos, preservando a identidade das testemunhas. Isso a gente foca muito nisso, né? Então nós ainda estamos engatinhando no podcast, a gente está aprendendo a fazer, né? Mas nós temos assim profissionais bem dedicados, né? Nós temos a Bruna, temos o Emerson, temos o Carlos, a Fernanda, que nós ajudamos, são profissionais de áreas diferentes, né? A Bruna é psicóloga, o Emerson ele é socorrista, é enfermeiro, ele tem uma empresa de treinamentos de segurança e saúde. Nós temos o Carlos, que é advogado, a Fernanda, que é nutricionista, né? Você vê como as pessoas envolvidas na ufologia são pessoas estudadas, são pessoas de conhecimento, né? Já caiu por terra já aquela coisa que ufologia é para pessoas leigas, né? Não, exatamente. Eu tenho formação na área de TI,
eu trabalho na área de TI, marketing digital. Então, a gente pega a nossa bagagem, o nosso conhecimento que nós temos nas nossas áreas de atuação e colocamos na pesquisa ufológica, né? Cada um dentro do seu conhecimento, né? Então, Exatamente. a gente procura sempre usar um embasamento científico, né? Por que embasamento científico? Porque a gente tem que dar uma explicação que ela seja, não digo convincente, mas uma resposta que ela seja assim, fundada em conceitos Exato. reais, né? Exatamente. Se eu falar assim, os discos voadores aparecem porque abre um portal no céu, tá, mas portal da onde? De onde que vem? Então a gente É, tem que ter a assim, gente tem que trazer a contraprova, né? exatamente. Então, eu acho assim, ó, aquela época em que você fazia aquele realismo fantástico, aquela fantasia, isso já passou. Isso foi atrás, né? Então, hoje em dia, realmente, então, a gente procura fazer um trabalho, assim, bem sério e estamos agora nos utilizando da tecnologia para poder levar essa informação a todo mundo, né? Sim. Então, é algo prazeroso, a gente faz de coração, né, dentro das nossas possibilidades. Infelizmente, a pandemia ela atrasou os nossos trabalhos, né? Ah, Então, nossa. De muita então, gente, né? então todos os nossos eventos presenciais, né, eles foram suspensos. A gente vai retomar eles agora em 2022. Então, são vigílias, são encontros, são cafés ufológicos, né? Assim, para a gente ter um bate-papo com quem gosta, poder fazer uma vigília, até um encontro, um congresso ufológico. A gente teve que suspender, a gente vai retomar em 2022. Então, tipo assim, a nossa ideia é levar, né, a casuística ufológica catarinense para quem gosta do tema, né? Com Então, certeza. eu acho que todo mundo hoje que está envolvido na ufologia tem esse interesse, né, de levar à tona ao público que a gente não é o único no universo, né? O fenômeno está aí, é um fenômeno real, um fenômeno presente. Um Ele fenômeno não real. ele não é assim, eu sempre falo, não é algo maravilhoso, né? Tem os prós e contras, mas o fenômeno existe. Então a gente procura fazer um trabalho assim que seja divertido, no sentido de poder levar para as pessoas algo assim que seja concreto, que chame atenção, que seja assim baseado em, em fatores científicos, né? Algo que as pessoas possam Sim. entender que é real. E como que o Então, pessoal faz para encontrar o GPUSC, Luiz? nós temos o nosso site na internet, o zipusk.com, e também Uhum. estamos no Facebook e no Instagram. É só nos Tudo, procurar lá que a tudo gente tem GPUSC. o Zipusk, exatamente. Ah, Então, perfeito. é só nos buscar ali. Nós temos contatos por e-mail, lá tem contato pelo WhatsApp, temos as mensagens. Uma coisa que eu sempre falo, toda vez que eu participo de algum podcast, alguma reportagem, assim, infelizmente a gente não consegue responder ali prontamente. Às vezes leva alguns dias para a gente poder responder devido à quantidade de mensagens que nós recebemos, né? Mas a gente procura sempre responder a todos, né? A gente Sim, faz as análises gratuitamente. Lógico, existem alguns casos em que o trabalho é cobrado, mas isso já é coisa específica, né? Mas nosso trabalho é tudo gratuito, a gente faz. Para você ter uma ideia, hoje mesmo, tá? Hoje mesmo,
estava vendo antes de começar o podcast aqui, eu recebi 8 e-mails de testemunhas que mandaram fotografias para análise. Então a gente analisa as fotos, a gente envia um laudo para a pessoa atestando se aquilo é verídico ou não, se é um pássaro, é um balão, é o que for, ou se realmente é um OVNI, né? Então a gente faz esse troço, a gente vê que as pessoas, a gente percebe que o interesse atualmente é muito grande, sabe? O interesse das pessoas pela ufologia, eu acho que ela nunca esteve tão assim, grande como está hoje em dia, né? Então, tão grande e tão madura. O pessoal amadureceu bastante e está assim, de uma forma bastante respeitosa, entendendo, né? Faz 2 semanas, mais ou menos, né? O ministro da Tecnologia, o astronauta brasileiro lá, o Marcos Pontes, ele falou que tem certeza, 100% de certeza, que existe vida fora da Terra, né? Então, o cara que entrar com chacota em cima disso, olha, me perdoe, mas né, tá meio por fora. Exatamente. Então, eu digo assim, o porquê não houve um contato ainda, isso daí são outras questões, né? Aí são interpretações diversas, mas as pessoas confundem muito aquele contato oficial que a gente vê em filmes, né? Porque o disco pousa lá em frente ao Palácio do Planalto, ou em frente à Casa Branca, ou em frente ao Palácio de Buckingham. Não. O contato já está sendo feito há muito tempo. Então, desde a era moderna do Kenneth Arnold, né? Exatamente. Então, o contato já é feito há muito tempo, o contato está sendo feito, nós estamos sendo preparados para o quê? Espero que alguma coisa boa, né? Então, e como eu disse, né? Eu acho que tudo isso é graças aos nossos ufólogos, nossos pesquisadores, né? Grande maioria faz essa pesquisa de coração, né? Então acaba sendo uma ufologia de alto nível, né? Acho que se nós formos ver durante a semana, né? Quantos podcasts, quantas lives, por exemplo, tem semanalmente e de grandes nomes da ufologia, a gente vê como é rico, né? Hoje é algo assim que não dá mais para você falar que o fenômeno não existe, né? Ele está aí. Eu vivencio isso. E tem audiência, viu? Tem audiência. Bastante audiência. É um tema com bastante audiência. Exatamente. Então, eu pesquiso esse fenômeno há mais de 20 anos, já vivenciei vários eventos. Dizem, né? Assim, eu li uma vez que tem uma norma técnica de que o ufólogo nunca pode ver OVNIs e nunca pode passar por uma experiência, né, ufológica. Eu digo que não. Eu já avistei OVNIs, já passei por alguns eventos assim interessantes que talvez futuramente eu possa comentar, mas isso favoreceu para que eu fosse buscar respostas, né? Exatamente. E essas respostas acabaram despertando em mim o interesse de não só buscar respostas para mim, mas buscar informação para os outros, né? Então, agregou conhecimento, né, Luiz? Exatamente. Então, eu digo assim, para todo mundo que está nos ouvindo, pessoal, o mundo é muito grande, tem muita coisa a ser descoberta, então pesquisem, né? Pesquisem, às vezes o fenômeno está ocorrendo do teu lado ali e as pessoas não percebem. Então, ter uma mente aberta, né? Porque
a casuística aqui no Brasil é gigantesca. Com certeza. Isso eu tenho contatos com ufólogos de São Paulo, do Rio, de Fortaleza, por exemplo, e a casuística no Nordeste até nós vamos fazer aí uma live no Ceará, é muito forte. Até a gente vai fazer uma live com alguns pesquisadores lá do Ceará. A gente quer fazer um bate-papo assim entre a ufologia daqui, a ufologia de lá, né? Então, tipo assim, o Brasil é riquíssimo. Eu digo assim que existem fenômenos maravilhosos assim, e eu sou um apaixonado, então falar de ufologia para mim é sempre um prazer, sabe? Nossa, Luiz, o prazer foi meu de ter você aqui, de primeira aceitou e proporcionou esse podcast aí com essas informações maravilhosas, Luiz. Muito obrigado, viu, pela participação. Eu que agradeço pela oportunidade. Bom, pessoal, para você que está ouvindo o podcast até aqui, muito obrigado pela audiência. Desejo a todos aí uma excelente semana, um excelente dia, uma excelente noite se você estiver ouvindo, uma excelente viagem se estiver viajando aí no som do carro. E, Luiz, um abração, cara. Opa, abraço para você também. Valeu, pessoal. Uma boa sorte. Sua contribuição é de considerável importância para a evolução sonora deste podcast. Clique no link da descrição ou acesse apoia.se/ufologia e ideias e veja um pouco da história e objetivos deste trabalho. Muito obrigado pelo seu apoio.